7 lições bíblicas sobre como superar as tempestades da vida. Todos enfrentamos momentos de turbulência, perdas, doenças, crises financeiras, separações ou incertezas que nos tiram o chão. Não importa a fase da vida ou o nível de fé, as tempestades são inevitáveis e podem abalar até os mais fortes. Nessas horas, as lições bíblicas para superar tempestades tornam-se fonte de sabedoria, consolo e força. É no meio dos vendavais da existência que mais precisamos de direção, esperança e do conforto que só a fé proporciona. A Bíblia está repleta de histórias e ensinamentos de homens e mulheres que atravessaram tempestades, enfrentaram o impossível e, com fé, encontraram novas direções, milagres e esperança. São narrativas que mostram que as dificuldades não são castigos, mas oportunidades de amadurecimento espiritual e de transformação interior. As lições bíblicas para superar tempestades nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está presente mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor e as respostas parecem tardar. Além do exemplo dos personagens bíblicos, especialistas em saúde emocional reconhecem que a fé atua como fator de resiliência, ajudando a mente e o coração a suportar pressões, lidar com o medo e encontrar sentido em meio ao caos. Quando aplicamos as lições bíblicas para superar tempestades, desenvolvemos uma visão mais positiva e madura da vida, cultivamos a paciência, fortalecemos nossos relacionamentos e encontramos paz, mesmo diante da incerteza. Neste artigo, você vai conhecer as 7 principais lições bíblicas para superar tempestades da vida. Seja qual for o desafio, Deus tem promessas e estratégias para te sustentar, fortalecer e conduzir em meio aos ventos contrários. A cada lição, você vai descobrir como aplicar na prática a palavra, resgatar sua paz interior e transformar a adversidade em oportunidade de crescimento. Prepare-se para mergulhar nas lições bíblicas para superar tempestades e viver uma jornada de fé, coragem, superação e propósito renovado. Reconheça que a tempestade faz parte do caminho. Uma das primeiras lições bíblicas para superar tempestades é entender, de verdade, que as dificuldades não são sinal de fracasso espiritual, nem castigo de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que até os maiores servos do Senhor enfrentaram tempestades intensas, de Moisés vagando 40 anos no deserto, passando por Elias ameaçado de morte, até Paulo enfrentando naufrágios, prisões e perseguições. A própria vida de Jesus foi marcada por rejeição, sofrimento e um grande teste na cruz. Jesus deixou claro: no mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Esse ensinamento é um convite para enxergar a tempestade sob uma nova ótica, como parte da jornada, não como o fim do caminho. Aceitar essa verdade tira de nós os ombros o peso da culpa e da autopiedade, e abre espaço para crescer em maturidade, humildade e dependência total de Deus. Reconhecer que a tempestade faz parte da vida é libertador. Quando paramos de nos perguntar por que comigo, e passamos a perguntar o que Deus quer me ensinar com isso, damos um passo decisivo para atravessar o deserto com dignidade e esperança. Não se trata de resignação, mas de confiança. As lições bíblicas para superar tempestades mostram que toda dor pode ser transformada em crescimento, toda lágrima pode regar sementes de uma fé mais robusta. Esse princípio também se manifesta em histórias reais. Um empresário cristão perdeu tudo em uma crise econômica. Ao invés de desistir, buscou em oração as lições bíblicas para superar tempestades. No começo, sentiu raiva e medo, mas aos poucos percebeu que, mesmo sem respostas imediatas, Deus estava ensinando resiliência, humildade e fé. Mais tarde, oportunidades melhores surgiram, provando que cada ciclo difícil pode ser uma preparação para um tempo novo e mais frutífero. Seja qual for a sua tempestade, lembre-se, toda dificuldade tem prazo de validade, e nenhum sofrimento é desperdiçado quando olhamos para Deus em busca de propósito. Essa é uma das lições bíblicas para superar tempestades, que mais fortalece a alma e prepara o coração para os milagres do amanhã. 2. Busque refúgio na palavra de Deus. Entre as lições bíblicas para superar tempestades, talvez nenhuma seja tão reconfortante quanto a busca por socorro e orientação na própria palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um verdadeiro abrigo para a alma aflita, repleta de promessas que acalmam,
inspiram e direcionam o coração em meio aos ventos contrários. Em muitos momentos, os grandes personagens bíblicos encontraram alívio e sabedoria justamente ao recorrer às Escrituras, como Davi, que, fugindo de Saul e cercado pelo medo, escrevia salmos de confiança e esperança. O Salmo 46, nos recorda: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É nessa fonte que encontramos não apenas palavras, mas presença viva de Deus. Quando o sofrimento aperta, mergulhar em versículos como o Salmo 23, Isaías 4:1 e 10 ou Romanos 8:28 pode ser o diferencial entre o desespero e a serenidade. Transforme esse hábito em uma das suas lições bíblicas para superar tempestades. Escreva os versículos que tocam seu coração em um caderno, cole lembretes pela casa, compartilhe nas redes sociais ou salve no celular para reler sempre que necessário. Esse refúgio é tão atual quanto necessário. Uma mãe que enfrentou meses ao lado do filho doente em hospital relata que só conseguiu atravessar aquela tempestade porque lia, todos os dias, um salmo diferente e fazia das promessas bíblicas sua âncora. Com o tempo, a paz e a esperança foram sendo renovadas e, mesmo antes do milagre, ela já experimentava consolo e força. Nas horas de tribulação, permita-se ser conduzido pelas lições bíblicas para superar tempestades que a palavra de Deus oferece. Faça do texto sagrado sua companhia diária e descubra que ali está, sempre acessível, um porto seguro para as almas cansadas, um farol para orientar o caminho e renovar a confiança em Deus, independente da intensidade da tempestade. 3. Permaneça em oração e confiança. A oração é uma das mais poderosas lições bíblicas para superar tempestades, e nunca deve ser subestimada. Orar não muda apenas as circunstâncias ao nosso redor muitas vezes. O maior milagre acontece dentro de nós. Ao abrir o coração diante de Deus, colocamos nossos medos, dúvidas e anseios em suas mãos, permitindo que Ele trabalhe mesmo quando não enxergamos o resultado imediato. No livro de Jonas, o profeta clamou a Deus do ventre do grande peixe: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Jonas 2:2. Assim também, Jesus, antes de enfrentar a cruz, se retirou para orar no Getsemane. Em ambas as situações, vemos que o clamor sincero, mesmo no meio do sofrimento, traz alívio, coragem e orientação. É justamente em meio à tempestade que precisamos manter a constância e a sinceridade no relacionamento com Deus. Coloque em prática essa lição bíblica para superar tempestades, criando o hábito de conversar com Deus diariamente. Não importa se você ora em voz alta, mentalmente, ou escreve suas orações em um diário, o importante é expor seus sentimentos e confiar que Deus escuta cada palavra. E lembre-se, oração não é apenas pedir, é também agradecer, louvar e entregar o controle. Muitos milagres acontecem de forma invisível, enquanto você simplesmente permanece firme na fé. Histórias de superação mostram que a oração faz diferença. Um jovem que lutava contra a depressão relatou que foi a prática de orar todos os dias, mesmo sem palavras bonitas, que fez a diferença em sua recuperação. Ele percebeu que, ao transformar sua preocupação em oração, ganhava novas forças para suportar as dificuldades. As lições bíblicas para superar tempestades ensinam que confiar no agir de Deus, ainda que em silêncio, é o que mantém nossa esperança viva e nosso coração fortalecido durante toda a caminhada. 4. Cerque-se de comunidade e apoio. Deus nunca nos chamou para caminhar sozinhos. Uma das mais práticas lições bíblicas para superar tempestades é reconhecer o valor da comunhão, da amizade e do apoio mútuo em momentos difíceis. Na Bíblia, vemos que a solidão raramente faz parte dos planos de Deus para seu povo. O livro de Atos nos mostra que, enquanto Pedro estava preso e ameaçado de morte, a igreja se reuniu para orar por ele. Unidos em oração, viram Deus agir com um grande milagre e trazer livramento. Essa lição é um lembrete de que, por mais forte que alguém seja na fé, todo cristão precisa de pessoas maduras para compartilhar suas lutas, pedir conselhos e receber encorajamento. Participar de grupos de oração, estudar a Bíblia em comunidade, ter amigos com quem abrir o coração e pedir intercessão, tudo isso fortalece a alma e ajuda a suportar a tempestade. É mais difícil desanimar quando você sabe que não está sozinho. Durante a pandemia, muitas pessoas se sentiram solitárias e ansiosas.
Para milhares de famílias, a resposta foi a criação de grupos online de apoio espiritual, reuniões virtuais de oração e mensagens de incentivo. O simples fato de saber que alguém ora por você ou te envia uma palavra de esperança pode mudar o curso de um dia difícil. As lições bíblicas para superar tempestades mostram que juntos somos mais fortes e que o amor cristão compartilhado é como um abrigo seguro no meio dos vendavais da vida. Se você se encontra em meio à tempestade, busque apoio. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Cerque-se de pessoas que te aproximam de Deus, que te escutam sem julgar e que seguram sua mão quando as forças faltam. As tempestades podem ser inevitáveis, mas a solidão não precisa ser. A comunhão é uma das mais poderosas lições bíblicas para superar tempestades e encontrar novos começos. 5. Exercite a paciência e a esperança. As lições bíblicas para superar tempestades ensinam que esperar com fé é tão importante quanto agir. Em muitos momentos da palavra de Deus, vemos pessoas comuns vivendo longos períodos de espera antes de receberem a promessa. Abraão esperou anos até ver o nascimento de Isaque, o filho da promessa. José enfrentou traições, prisões injustas e abandono, até que o tempo de Deus o elevou ao posto de governador do Egito. Cada uma dessas histórias mostra que a paciência ativa, sustentada pela esperança e pela confiança nas promessas divinas, transforma a tempestade em sala de aula para o crescimento espiritual. Esperar não significa ficar parado, mas aprender e crescer durante o processo. Usar o tempo de incerteza para fortalecer o caráter, cultivar a gratidão pelas pequenas vitórias diárias e exercitar a fé mesmo, sem ver sinais imediatos, faz toda a diferença. Escrever um diário de testemunhos ou uma lista de agradecimentos pode ser uma ferramenta poderosa para manter a esperança viva e perceber o agir de Deus em detalhes simples, mesmo durante as tempestades mais intensas. Na vida real, muitas pessoas podem se inspirar nessas lições bíblicas para superar tempestades. Uma estudante que não conseguia passar nos concursos públicos decidiu não desistir e continuou estudando, orando e agradecendo por cada aprendizado, mesmo quando os resultados não vinham. Após muitas tentativas, sua aprovação chegou e o testemunho ficou ainda mais marcante, porque ela não abriu mão da esperança. Seja qual for a tempestade, lembre-se, esperar com paciência, acreditando que Deus trabalha mesmo quando não vemos, é um ato de fé profundo. As lições bíblicas para superar tempestades mostram que o tempo da espera pode ser também o tempo da preparação para a vitória. 6. Pratique o perdão e o amor incondicional. Dentre as lições bíblicas para superar tempestades, praticar o perdão e o amor incondicional é uma das mais desafiadoras e também das mais libertadoras. Muitas tempestades na vida são causadas ou agravadas por mágoas guardadas, ressentimentos antigos e falta de reconciliação. Jesus, nosso maior exemplo, ensinou a orar pedindo: perdoa-nos assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6:12. Isso mostra que a prática do perdão é fundamental para manter o coração leve e a alma em paz, mesmo quando as circunstâncias externas parecem caóticas. A Bíblia está repleta de histórias em que o perdão rompeu ciclos de dor e trouxe cura. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, sofreu humilhação e injustiça, mas, no momento oportuno, escolheu perdoá-los de todo o coração. Seu perdão não apenas restaurou sua família, mas também abriu portas para uma nova história de bênçãos e reconciliação. Esse exemplo é uma das mais inspiradoras lições bíblicas para superar tempestades. Quando perdoamos, liberamos não só o outro, mas principalmente a nós mesmos do peso do passado. Na vida real, vemos muitos testemunhos de pessoas que experimentaram milagres interiores quando decidiram praticar o perdão. Uma empresária, por exemplo, foi profundamente prejudicada por uma sócia, perdeu boa parte de seu negócio e ficou anos alimentando mágoa. Só conseguiu recomeçar de verdade quando, inspirada pelas lições bíblicas para superar tempestades, orou por quem a feriu e liberou perdão. Sua vida tomou um novo rumo e portas inesperadas se abriram. Amar incondicionalmente também faz parte desse processo. Não significa tolerar injustiças ou permanecer em situações abusivas, mas sim escolher responder ao mal com o bem, desejar o melhor para quem te magoou e confiar que Deus é justo. O perdão e o amor incondicional são atitudes que quebram as correntes emocionais, trazem liberdade
e abrem espaço para a cura completa da alma. Se você carrega mágoas ou enfrenta tempestades provocadas por relacionamentos rompidos, lembre-se, as lições bíblicas para superar tempestades mostram que, ao perdoar e amar como Jesus, você planta sementes de paz, encerra ciclos de sofrimento e se torna canal de restauração para outros. Não há tempestade que resista ao poder do perdão genuíno e do amor que vem de Deus. 7. Mantenha os olhos em Jesus, e não no problema. Entre as lições bíblicas para superar tempestades, manter o foco em Jesus é talvez a atitude mais transformadora e poderosa de todas. Quando as dificuldades parecem insuportáveis, nossa tendência é olhar para os problemas, para as limitações e para as ameaças ao nosso redor. Mas a Bíblia nos ensina, através de exemplos vívidos, que o segredo da vitória está em manter os olhos fixos no Senhor, não nas circunstâncias. A cena em que Pedro caminha sobre as águas é emblemática. Enquanto olhava para Jesus, ele fazia o impossível, caminhava sobre o mar revolto. Mas, ao se distrair com a força do vento e com as ondas, começou a afundar. Mateus 14, 28-31. Esse relato não é apenas uma história antiga, é um convite atual para todos nós. As lições bíblicas para superar tempestades nos mostram que a fé não anula as adversidades, mas nos capacita a passar por elas de cabeça erguida e coração confiante. Focar em Jesus significa reforçar a visão espiritual por meio da adoração, leitura bíblica, confissão de promessas e entrega constante das preocupações ao Senhor. É colocar Cristo no centro das decisões, buscar sua vontade em cada escolha e não permitir que o medo dite o rumo da vida. Quando mantemos os olhos em Jesus, encontramos coragem para caminhar mesmo quando tudo ao redor parece instável. Na vida real, isso se traduz em atitudes práticas e em testemunhos que inspiram. Um jovem atleta, após sofrer um acidente e receber o diagnóstico de que poderia não andar mais, escolheu não fixar sua mente nas limitações, mas confiar nas promessas de Deus. Apesar das dificuldades e do longo processo de recuperação, ele manteve sua fé inabalável, tornou-se exemplo de superação e inspiração para muitos, mostrando que as lições bíblicas para superar tempestades são vivas e eficazes para quem mantém o olhar no Salvador. Se você enfrenta ondas gigantes ou sente que está prestes a afundar, lembre-se, o segredo é não tirar os olhos de Jesus. Ele é maior do que qualquer tempestade, sustenta com suas mãos e conduz em segurança até o outro lado. Essa é uma das lições bíblicas para superar tempestades, que pode mudar radicalmente sua forma de atravessar as crises e celebrar as vitórias. Conclusão: lições bíblicas para superar tempestades. As lições bíblicas para superar tempestades não são apenas ensinamentos antigos, mas verdades vivas e acessíveis para qualquer um que esteja atravessando momentos difíceis. Quando colocamos em prática essas lições bíblicas para superar tempestades, reconhecendo o valor dos desafios, buscando refúgio na palavra, perseverando em oração, cercando-se de apoio, exercitando a paciência, liberando perdão e mantendo os olhos em Jesus, descobrimos que mesmo as tempestades mais intensas podem se transformar em capítulos de superação e fé. Cada dificuldade traz consigo a oportunidade de crescimento, amadurecimento e aproximação com Deus. Por mais forte que seja o vento, nenhuma tempestade dura para sempre. E nenhuma luta é maior do que o amor e o cuidado do Senhor. As lições bíblicas para superar tempestades mostram que, quando caminhamos com fé, coragem e humildade, Deus nos conduz para além das ondas, rumo a dias de paz e renovação. Desafie-se a aplicar essas lições bíblicas para superar tempestades no seu dia a dia. Releia esse conteúdo sempre que precisar de direção, compartilhe com quem enfrenta lutas e, principalmente, mantenha viva a esperança de que com Deus toda tempestade passa e novos recomeços chegam. Sua história pode ser um testemunho de vitória e inspiração para muitos outros. Que as lições bíblicas para superar tempestades acompanhem seus passos, iluminem seus pensamentos e fortaleçam sua fé em toda e qualquer situação.